Oiê, eu sou a Amanda, especialista de estratégia educacional aqui da Trip Study. Quer saber como você pode renovar o seu visto na Austrália sem estresse, sem preocupação e com acompanhamento de verdade? Hoje eu vou te contar como você pode fazer isso e como a Trip Study cuida do seu processo de renovação aqui na Austrália de forma personalizada. Já aproveita para se inscrever aqui no canal, tem muito conteúdo bom e saber de tudo sobre o processo de renovação aqui na Austrália. O primeiro passo é você procurar uma agência que vai estar 100% dedicada a você. A Trip Study tem escritórios em Gold Coast e aqui em Sydney e a gente faz o atendimento para toda a Austrália. A gente tem grupo junto com o estudante, faz welcome personalizada, workshops e muito mais outras atividades. Um outro ponto muito importante é você se preocupar em como vai ser feita essa renovação e não escolher qualquer curso. Aqui na Trip, a gente faz um atendimento muito detalhado. A gente olha para o que você tinha de histórico no Brasil, o que você está fazendo aqui na Austrália, o que você estudou, o que você trabalhou, o que você quer para o seu futuro e junta tudo isso para montar um plano que vai ser só seu. Não é tirar pedido e fazer igual todo mundo, entendeu? É muito importante que você se preocupe com qual curso que você vai fazer. Se você tem inglês, não tem inglês, se você quer ir para uma especialização, se o seu objetivo é só adquirir uma nova skill para ficar aqui um tempo, ficar mais tempo. Pesquise sobre cursos, sobre escolas, sempre que possível vá fazer um campus tour e conhecer como que vai ser a realidade do seu dia a dia como estudante aqui. Nesse processo que a gente faz de olhar para toda a tua história, olhar o que você quer fazer daqui para frente e planejar o seu plano educacional, não quer dizer que você precisa ficar amarrado àquilo que você fazia antes, mas é preciso ter uma coerência entre todas as coisas. Principalmente nesse momento da imigração, essas trocas de carreiras, elas precisam ser muito bem explicadas, muito bem fundamentadas, e é importante também analisar nível de escola, nível de país, como que isso vai impactar e conseguir fazer um plano que vai ficar assim, ó, redondinho para a imigração. É muito importante ter todos os documentos em ordem. Esse processo de renovação, ele é feito por várias etapas. Então, desde a matrícula até o processo de aplicação de visto, é importante que você tome cuidado com todos os documentos, faça um checklist em acompanhamento com o seu consultor. Falando ainda um pouco de documentação, todos os formulários, eles precisam ser preenchidos de forma muito detalhada. E é importante contar com o apoio de uma agência, porque a gente vai não só te entregar o formulário e aceitar aquilo que você mandou para a gente de qualquer forma e colocar na aplicação, mas fazer a revisão de cada um dos pontos, analisar se você já teve alguma outra aplicação aqui na Austrália, se a história que você contou lá atrás bate com a história que você está contando agora, para que não tenha nenhuma divergência de informações. E é por isso que a Trip consegue fazer isso de uma forma tão excelente. A gente faz tudo isso, sabe assim, ó, no detalhe, para não deixar escapar nada antes de submeter a aplicação. Você sabe como que funciona o processo de renovação, desde a matrícula até a aplicação do visto? A gente falou um pouco sobre como que é essa consultoria personalizada, esse olhar para o seu passado, ver qual que é a história que você tinha e qual a história onde você quer chegar, para poder fazer a escolha do melhor curso, mas não acaba por aí. Depois que você escolhe o curso, a gente tem que fazer o pedido de carta de oferta, enviar alguns documentos para as escolas. Dependendo do curso, eles vão te pedir um teste de inglês oficial ou então um teste de inglês da própria escola. Pode ser que eles te peçam uma mini carta de intenção para poder entender um pouco mais sobre o seu perfil antes de te aceitar a fazer a matrícula. Não é só porque você escolheu o curso e está pagando que eles vão te aceitar. Então, eles fazem essa análise do
estudante também, e aí devolvem para a gente a carta de oferta. Esse processo aí com a escola pode demorar de 2 a 5 dias. Se for algum caso de faculdade, master, alguma coisa assim de higher education, pode ser até um pouco mais demorado. E aí depois que a gente recebe a carta de oferta, aí sim, a carta de oferta é o seu contrato com a escola. A gente aqui na Trip, a gente faz a revisão de todos os pontos, vê se os preços, a forma de pagamento, as datas, tudo está de acordo com aquilo que a gente combinou com você, com aquilo que a gente desenhou para o seu plano de estudos. E estando tudo certo, te encaminha para você assinar, fazer o pagamento inicial. Mas uma coisa é que aqui na renovação na Austrália, diferente de quando vocês vêm do Brasil, as escolas normalmente pedem só um depósito inicial para fazer a emissão do COE, e aí depois o restante do curso você vai pagando no decorrer do curso. Então torna esse processo de renovação muito mais fácil e financeiramente consegue se planejar para fazer um plano que vai estar de acordo com o que você quer e não somente com aquilo que cabe no seu bolso, entendeu? Depois da emissão do COE, entra a parte de vistos, né, com solicitação de formulários, documento, revisão, elaboração da carta de intenções, e esse é mais um diferencial da Trip. O nosso time de vistos vai coletar informações com vocês, mas a gente vai montar a carta de intenção muito bem detalhada, com todos os pontos que a imigração julga necessário, analisando tanto as diretrizes do governo, como recusas de visto que aconteceram no passado e que foram compartilhadas com a gente, para ver o que a imigração estava olhando lá atrás, quais são pontos que eles valorizam, né, e que de repente não tinham sido bem explicados, e como que a gente pode se proteger, como que a gente pode se blindar para fazer uma aplicação de visto mais segura. Esse processo ele é feito de muitas etapas e eu sei que gera muita dúvida. Por isso que aqui na Trip, quando você chega do Brasil para cá, você já tem ali o grupo com o pessoal do Student Support que eu já falei, que vai te acompanhar naquele começo de Austrália. Quando entra a fase de renovação, o time de consultores e o time de vistos também faz parte desse grupo, para que a gente tenha um contato bem mais próximo e podendo tirar todas as dúvidas sobre documentação, sobre forma de pagamento, sobre datas, limites e até sugestões, alterações que vocês queiram fazer durante este processo, até estarem totalmente satisfeitos para a gente submeter a aplicação. E o suporte da agência não pode terminar só com a aplicação do visto. É muito importante que depois disso também a agência ela esteja muito próxima de você, e é isso que a gente faz aqui na Trip. Muitas coisas podem acontecer, não é que aplicou o visto e está tranquilo. O visto vai ficar um tempo em análise, então se a imigração fizer algum request, a gente recebe aqui, entra em contato com o estudante, vê qual que é a melhor forma de dar essa resposta para a imigração. Se tiver alguma coisa com a escola, tanto do lado deles para falar com vocês, ou então de vocês que precisam tratar alguma coisa com a escola, é muito importante ter esse suporte da agência, né? Deixar que o estudante tenha que lidar com tudo isso, que não é a realidade dele, diretamente com os departamentos, é muito complicado. Então, de novo, o nosso suporte ele é integral. Quando vocês chegam aqui na Austrália, no momento da renovação e no pós-renovação também, né? Durante toda a tua jornada por aqui. E do lado da imigração, o que acontece depois que você aplica o visto? É importante que você aplique o visto até a data limite do teu visto atual, e aí assim você garante automaticamente o Bridging Visa A. O que é o Bridging Visa A? É um visto temporário, onde o governo dá ciência que ele recebeu a tua aplicação e que ele está analisando. E que nesse tempo vocês estão legalmente aqui na Austrália, podendo trabalhar, podendo estudar, tudo assim como se o visto de estudante já estivesse aprovado. A gente está em agosto de 2025 e o tempo médio de aprovação dos vistos, eu diria que está lá entre 6 a 8 meses. Então, durante esse tempo em que você vai ficar esperando no Bridging Visa a resposta do teu visto, você já precisa começar a estudar, tem que pagar a escola e tem que se demonstrar um estudante genuíno, certo?
essa parte é muito importante, que você não deixe, não é porque o seu visto não foi aprovado ainda que você não vai começar a escola, não, ao contrário, você tem sim que se manter alinhado às regras do visto de estudante. A única restrição do Bridging Visa A é você não poder sair da Austrália sem pedir autorização para o governo. E como que a gente faz isso? Faz o pedido do Bridging Visa B. O Bridging Visa B, ele é um visto relativamente tranquilo de ser aplicado e que precisa ser aplicado aí cerca de umas 2 semanas antes da viagem. Então não é nada que você precisa se preparar no momento da aplicação do visto, da renovação, mas se você tiver tiver nesse processo do Bridging Visa, aguardando a resposta do teu visto e tiver uma viagem internacional, você pode fazer a solicitação do Bridging Visa B para poder sair e voltar para a Austrália tranquilamente. Ainda pensando nessa parte de documentação obrigatória para a aplicação do visto, um ponto muito importante e que tem sido muito abordado hoje em dia é a questão dos níveis dos países e das escolas. Mas o que é essa questão, né, esse nível do país ou da escola? Nada mais é do que uma ponderação matemática levando em conta COIs que são emitidos e que são cancelados por falta de pagamento, por não progressão, por não attendance dos estudantes, vistos que são aprovados ou recusados, tem um peso maior se foi um visto recusado por conta de documentos fraudulentos e até mesmo se tem pessoas daquela nacionalidade aplicando para vistos de refugiado. Então, isso faz com que na combinação de nível do país com nível de escola, possa ter uma exigência maior de documentação no momento da aplicação do visto. Atualmente, o Brasil é nível 2, e se a gente combinar na tua renovação o Brasil nível 2 com uma escola nível 1 ou 2, não vai ter nenhum documento extra a ser solicitado na aplicação do visto, né, obrigatório. Se a gente seguir com uma aplicação com uma escola nível 3, aí sim você vai ter que apresentar comprovação financeira e teste de inglês. Não é porque a comprovação financeira ela é obrigatória somente com essa combinação, né, de Brasil nível 2 com uma escola nível 3, que se você estiver aplicando o visto com uma escola nível 1 ou 2, você não vai precisar apresentar a comprovação financeira. Ela é sim muito importante que você leve isso em consideração durante o processo da tua renovação. Ter acesso aos fundos é obrigatório para todos os estudantes. Isso é um pré-requisito do visto de estudante. O que é opcional, dependendo da combinação, né, de nível de país com escola, é você já apresentar de antemão os extratos bancários para poder comprovar que você tem acesso a esses valores. Então, sempre que puder, é muito importante apresentar a comprovação financeira para trazer ainda mais segurança na tua aplicação de visto. Tá? E durante o processo de análise, mesmo que você tenha aplicado com uma escola que não tem essa exigência como obrigatória, que você tenha optado por não apresentar a comprovação financeira durante o processo da aplicação do visto, ainda assim o governo pode, durante o processo de análise, solicitar isso como um request na tua aplicação. Então, de novo, é bem importante ter um time que vai te dar suporte de como é a melhor forma de fazer isso. E agora fazendo um overview de tudo que a gente falou por aqui, quando você escolher a Trip para ser a sua parceira nesse processo de renovação, você vai contar com um atendimento personalizado, alguém que olha realmente para toda a tua história e para onde você quer chegar para montar o seu plano de estudos, atendimento em português, escritórios em Sydney e em Gold e atendimento para todo o restante dos estudantes. A gente consegue encaixar aí o horário, a disponibilidade de todo mundo para esse atendimento. Um time que passou
pela vida de estudante e sabe como que é o dia a dia, desde as coisas boas, como as dificuldades, os desafios que são encontrados por aqui, e que vai estar contigo nessa jornada, né, durante todo o processo. Um departamento de vistos que vai fazer, olha, uma aplicação de vistos e uma carta de intenção muito bem detalhada para dar todo esse respaldo para a tua aplicação e explicar da melhor maneira para a imigração o porquê que você está querendo fazer esse plano de estudos e, como eu falei, não termina por aí. Um acompanhamento durante toda a tua vida aqui na Austrália. Então, se tudo isso fez sentido para você, clica no link da descrição e agende seu horário com o time da Trip. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que tenha feito sentido para você e vejo você no próximo vídeo. Beijo, beijo!